Olha, pessoal, vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Se você tem contato de algum deputado, de algum ministro, de alguma autoridade, por favor, chama a atenção desse pessoal de como eles estão tomando couro das estratégias de comunicação do Bolsonaro desde o início dessa brincadeira. O Bolsonaro, com esses pronunciamentos que assustaram todo mundo, ele está praticamente reeleito em 2022 e vai ser reeleito não apenas com uma pequena margem, ele vai ser reeleito como ídolo, como um rei. E eu explico para vocês o porquê. Só existe dor naquela pessoa que sente a dor. Hoje no Brasil, todos os governadores, praticamente todos os prefeitos, estão unidos na ideia do confinamento contra o coronavírus. Todas as pessoas estão no mesmo discurso. Quarentena, para evitar o espalhamento da doença. Qual que é essa ideia? A gente vai dando tempo para que a ciência consiga encontrar a cura, para que a ciência consiga encontrar uma vacina e que com isso a gente consiga evitar mortes de pessoas no Brasil. Então, beleza, estamos trabalhando dessa forma. O Bolsonaro tem um discurso diferente, um discurso que acaba conquistando muitas pessoas. Se a gente fizer essa quarentena, a economia vai quebrar e lá na frente muitas pessoas vão morrer de fome. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, nós vamos fazer a quarentena, estamos continuando nessa direção, que é a direção que o mundo todo está seguindo, mas a economia vai quebrar. A economia do mundo está quebrando. Olha, a parada dos caminhoneiros causou uma grande quebra na economia brasileira. Imagina o que essa quarentena vai fazer com a economia brasileira. Ou seja, lá na frente, o risco de morte pelo coronavírus não vai existir mais, porque já vão ter encontrado a cura, já vão ter encontrado a vacina. Mas o Bolsonaro vai ter um grande trunfo. Ele vai virar e falar, se lá atrás vocês tivessem me ouvido, a economia não teria quebrado. O detalhe é o seguinte, hoje que as pessoas estão com medo de perder os familiares, todos estão reunidos na ideia da quarentena. Lá na frente, quando não tiver mais o risco de morte, o coronavírus foi superado, as pessoas vão pensar, não é que o Bolsonaro tem razão? Isso não ia matar ninguém, não. Gente, isso é questão de entender o comportamento humano. Hoje as pessoas estão do lado da vida porque as pessoas estão com medo de morrer ou de perder um familiar. Lá na frente, quando o risco tiver sido superado, as pessoas vão pensar só no que perderam economicamente, porque lá na frente elas vão desconsiderar o risco que existia anteriormente. Isso mesmo, lá na frente as pessoas vão acreditar na retórica do Bolsonaro que o coronavírus não teria matado ninguém no Brasil. E realmente, o coronavírus ele não vai escrever uma história de mortes no Brasil. Muitas pessoas estão morrendo hoje e estão sendo enterradas como insuficiência respiratória. As pessoas que estão morrendo contaminadas com o coronavírus hoje, elas estão morrendo até sem saber que é por isso, porque não tem testes. Lá no futuro, nós vamos ter uma estatística pequena, ou seja, poucos casos, porque não fizeram testes. Nós vamos ter poucas mortes atribuídas ao coronavírus porque não fizeram testes, porém nós teremos um Bolsonaro com um super argumento. Economia destruída, muito desemprego e o Bolsonaro falando, eu fui o único que avisei que a gente não poderia ter parado o Brasil por causa do coronavírus. Hoje nós queremos parar o Brasil por causa de nossas famílias. Lá na frente, quando o Brasil tiver com a economia reduzida, desemprego alto e as nossas famílias seguras, exatamente porque hoje temos pessoas lutando pela quarentena, o discurso que vai valer, o discurso que vai realmente funcionar, vai ser o discurso do Bolsonaro de que lá atrás eu avisei que a gente não poderia ter parado o Brasil. Pessoal, pensem, você deputado, você senador, você ministro, é só você pensar como que o Brasil multiplicou o PIB por 5 durante o governo Lula, o governo PT. O Brasil deixou quase 400 bilhões de dólares em reservas internacionais e mesmo assim o discurso de que o PT quebrou o Brasil funcionou na campanha do Bolsonaro. Lá na frente, você deputado, você senador e você ministro, vocês serão responsabilizados por terem quebrado a economia do Brasil, porque lá na frente o risco de morte não vai existir mais. Então a dica que eu te dou, autoridade, é se unam, tirem o Bolsonaro agora,
porque vocês estão criando um monstro ainda maior para o futuro. Lá na frente, ele não vai ser simplesmente um presidente da República bobalhão. Lá na frente, ele vai ser um deus. Vocês estão criando um ícone que lá na frente vai ter o trunfo de falar que tinha a solução para preservar a economia brasileira. Pensem bem, ajam agora ou engulam isso para o resto de suas vidas políticas.